Olá, me chamo Aline Diane, sou psicanalista, terapeuta de casais e família, consteladora familiar sistêmica, coach renascedora, empreendedora de vidas, de transformação de vidas, especialista em ansiedade e procrastinação, criadora do método Agora. O meu Instagram é @AlineDianeTerapeuta. Eu estarei ao vivo no podcast dia 2 de junho, às 10 horas, podcast de inclusão, capacitação e desenvolvimento pessoal, com o pastor Marcelo Parreira, Eduardo Medeiros. Iremos trazer a consciência sobre o dinheiro. Você tem gerado a sua própria riqueza ou você é um pedinte emocional? Vem conosco. Olá, excelente dia para vocês. Estamos aqui hoje com mais um podcast no canal Capacitação, Inclusão e Desenvolvimento Pessoal. O nome é grande porque trazemos 100 pessoas de peso intelectual, peso de conhecimento. Então sejam bem-vindos, espero que gostem. Hoje a nossa convidada é a Aline Diane. Aline, se apresenta. Muito bom dia, prazer, Aline Diane, sou terapeuta de casais e famílias, sou consteladora familiar sistêmica, renascedora. E é um prazer estar nesse canal. Hoje a gente vai trazer um tema assim, bom, né? É um tema muito bom de se falar, que é sobre dinheiro, sobre energia, sobre espiritualidade, né? Trazer a consciência hoje, como você usa o seu dinheiro, de que forma você tem manifestado a riqueza que há dentro de nós. Então a gente vai trazer esse conhecimento hoje. É um prazer estar aqui. Obrigado, Aline, pela tua presença mais uma vez no nosso canal. A Aline já é mais do que convidada, já é quase uma parceira aqui nossa do canal, pela energia, pelo tema que ela aborda, a forma como ela aborda, a visão que ela traz. E não sei se vocês já perceberam que aqui no canal nós sempre temos mulheres como convidadas. E existe uma razão pela qual as mulheres têm prioridade. A única razão é, elas têm uma visão diferente de nós homens. E a visão delas precisa ser ouvida, valorizada, respeitada. Então, por isso que estamos sempre chamando mulheres. O mês de junho, então, agora se inicia hoje, só vai ter um convidado homem, que vai ser um tema que nós vamos falar sobre direito e educação. O resto vão ser só mulheres. Então, já só para dar uma dica, vai ter assunto jurídico, vai ter assunto de inclusão, vai ter assunto de empreendimento, todos esses temas abordados pela visão feminina. E uma grande chamada, como a Aline falou, da questão do dinheiro, tem muito como também se posiciona, né? Como eu me posiciono, essa questão, até como nós botamos no tema, né? Pedinte, criadora. Acho que muita gente não entendeu a razão desse título. O que significa ser pedinte? O que significa ser criadora, Aline? Então, eu muito busquei sobre esse assunto, porque realmente, quando a gente não começa a manifestar aquilo que o reino de Deus fala, a gente se torna pedinte emocional, pedinte espiritual. Porque, assim, toda vez que eu começo na escassez de pensamento, né? Eduardo, me ajuda aqui. Eduardo, preciso disso. Tem como você pagar essa conta para mim, Eduardo? Eu me torno pedinte. Quando eu me torno criadora, é quando eu começo a tirar essa força interior que é dentro de mim e manifesto. Porque está tudo pronto. O nosso Criador, né, Jesus, ele já deixou tudo pronto. É uma coisa diferente você querer me abençoar. A outra é eu te pedir. Tipo, eu estou ali na porta pedindo, sabe? E a Bíblia fala, né, que como tudo está pronto, a gente tem que se manifestar o quê? É orar, é agradecer, é realmente invocar o céu na terra. Porque se ele cuida dos passarinhos, imagina da gente. Então, é você parar de achar que o outro tem que fazer por você. Quando você bota a culpa no outro ou depende de outro, você é um pedinte. Você ainda não cresceu. Aí eu já falo como uma consteladora. Você não cresceu. Porque o adulto, ele não fica pedindo. O adulto, ele faz dinheiro. A criança que ganha dinheiro, que ganha mesada,
o adolescente ganha mesada, não é? Mas o adulto não, ele faz. Por quê? Deus já te deu a ferramenta, Deus já te deu o dom, a habilidade de gerar dentro de você, porque dinheiro é energia, dinheiro é espiritual e dinheiro é emocional. Aline, estava ouvindo a tua fala e achei muito legal quando você fez a questão da constelação, só que eu trouxe para o coach. A única formação que eu não tenho dessa questão toda de terapia holística é a constelador. Eu conheço pouco da constelação, mas não sou constelador. E quando você começou a falar dessa questão do pedinte, que o adulto faz e a criança pede, e aí você falou assim, não, tem que fazer... Isso me lembrou uma ferramenta que é muito conhecida por nós coaches, eu sei que você está falando formação em coach, que é a roda da abundância. Que ela vinha, primeiro ponto é o solicitar e o declarar. Então, quando eu me deixo de ser pedinte para ser o criador, então, no primeiro ponto, eu tenho que saber o que eu solicito e o que eu declaro. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? É trazer a clareza, porque assim, como você vai alcançar algo, né, uma meta, algum objetivo, se você não tem clareza do caminho? Se você nem sabe o que você quer. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Porque, eu quero isso. Tá, mas tá claro, eu quero emagrecer. Você quer emagrecer quantos quilos? Você quer ganhar quanto? Eu quero ganhar 10 mil. Ponto. Tá claro. Porque assim, falar sobre manifestação, falar de física quântica, eu não tenho essa condição, mas tenho uma consciência. Então, assim, tudo tem que ser claro. Olhando para o coach, né? Toda meta, todo smart que a gente for colocar, você tem que ser bem claro. Tudo na vida você tem que ter certeza do que você quer. Porque se gerou dúvida, não vai acontecer. Não existe no campo energético, toda vez que você gera dúvida, não acontece. Porque olha a frequência que você está emanando. Você não está mandando certeza. Você não está mandando convicção. Aí entra a fé, porque a fé é você acreditar. Que houver, não, tenho certeza. Eu vou contar um testemunho curto que aconteceu no sábado. Eu fui fazer um trabalho em Bangu. Esse trabalho ele tem 2 meses, ele está nascendo, né? Está sendo gerado, né? Por mim e pela pastora Cláudia. É um projeto de mulheres autênticas. Né, algo que Deus entregou para ela e ela me fez parte para ser parceira dela nesse projeto. E ela mandou mensagem, Aline, no sábado, todo mundo está cancelando. Aí eu falei, o que você quer fazer mediante isso? Fiz a pergunta. Ela, eu estou passando mal. Eu continuei fazendo a pergunta. O que você quer fazer mediante isso? Não, eu não vou desistir. Eu falei, então não vou também. Haja que houver, se tem uma pessoa, eu vou estar aí. Como a Bíblia fala, se ele vai lá salvar uma ovelha, quem sou eu de deixar de fazer algo, né, por causa de se vai ter só uma pessoa? Não importa a quantidade, não é sobre quantidade, é o que a gente vai manifestar, o que a gente vai lançar no universo, né? Aí eu falei assim, eu estou firme, vou estar aí na hora que a gente marcou, haja que houver. Então eu já tinha clareza, eu marquei aquela data. Mesmo que as dificuldades vieram, eu não desisti. Chegou lá, a gente, acho que deu umas 6, 7 pessoas. Olha só, se a gente desistisse. Então, é isso. Quando você tem algo no seu coração, algo que você já determinou. Outra coisa, tem que botar data. Cravar. Eu não faço nada se não tiver data. Porque primeiro o quê? Trabalho com agenda. Segundo, porque já está declarado. Então é isso, é você gerar, é você criar, você ter controle da sua vida, a autorresponsabilidade, sabe? Então, é parar de ser pedinte emocional, ficar pedindo o outro, batendo na porta do outro. Não, olha só, é você realmente manifestar o reino de Deus. Entendi. E quando estava vendo agora você falando, eu lembrei assim, então a importância e a urgência. Dentro da questão da gestão de tempo, elas não se combinam. Mas no campo financeiro, no campo espiritual, essa questão da importância da urgência, até ligada à questão financeira, como é que isso funciona? Como é que eu posso perceber se eu estou agindo na urgência ou na importância dessa questão financeira no campo espiritual e financeiro?
educação financeira, eu gosto de trabalhar muito a questão da consciência financeira, né? Eu não sou formada em finanças, não sou nada. Mas como eu sempre fui empreendedora, né? Eu fui aquela empreendedora de caderninho e hoje eu uso Excel. Mas então, eu tive que ter muitas estratégias, porque eu tinha 2 empresas, eu pagava na época 4 aluguéis. Então, o que é essa questão da urgência, né? E o que é importante? Hoje eu nem uso tanto essa questão da urgência, eu uso o que é importante, o que é essencial. Depois que eu li o livro Essencialismo, sim, deu um boom na minha mente, deu um soco no estômago. Porque, assim, a gente acha que tudo é importante. Gente, tudo é importante, mas o que é essencial no momento da tua vida? Por exemplo, se você vive de aluguel, o que é essencial? Você pagar, né, o dono da casa, senão você vai ser expulso. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho por conta própria. O que é essencial para mim? Pagar meu aluguel, alimentação, para mim, para minha filha, porque se eu não comer, eu não vou ter força para trabalhar, para produzir, né, para gerar, porque a gente precisa comer para ter energia, né, para se cuidar do templo, né. Então, agora, é importante eu dar um rolê no shopping? É importante, mas é essencial. É importante eu parar e tomar um sorvete? É muito importante para a minha saúde mental, para eu me conectar mais com a minha filha, para eu tirar um lazer, trabalhar meu merecimento. Sim, mas eu posso fazer toda semana? É essencial? Não. É importante, mas não é essencial. Eu posso tirar uma vez por mês, né, e tirar um dia, né? E sim, porque é essencial eu manter a conexão com a minha filha, porque o que a Bíblia fala? Que adianta você ganhar o mundo e perder sua salvação? Que adianta a gente salvar todo mundo e perder a nossa família? Então a gente tem que cuidar dos nossos. Então é sobre isso, sobre finança. O que você criar claramente, gente, eu só trabalho com consciência, sabe? Se você ganha X, se você vai gastar Y, você tem que gastar menos. Isso é a matemática mais certa de fazer. Então, cria sua estratégia, bota no papel, olha para a sua vida, o que é essencial para mim, o que é importante. E mediante essas perguntas, né, perguntas salva-vidas, né, você vai conduzir o seu dinheiro, você vai ter saúde emocional, você vai ter paz de espírito, né, porque quando você está com a sua casa em ordem, a sua mente está em ordem. Eu não consigo trabalhar em caos, sabe? Eu não consigo. E até muito importante essa questão de saber trabalhar, né, como é que é o ambiente que eu quero. Porque quando você trabalha num ambiente de caos, você está virando, vamos botar aqui o arquétipo do super-herói. Seja o Superman, seja a Mulher Maravilha, seja o Batman, nenhum deles é chamado quando está tudo tranquilo. Sim. Todos são chamados quando está o caos. Então, ou seja, se você vai trabalhar no caos, você não vai conseguir superar. Você vai realmente ficar... Então, muito legal essa sua dica. E você falou muito de consciência, manifestar da consciência, e eu fiquei aqui pensando, realmente existe alguma região, pode se chamar espiritual, extrafísica, aonde eu consiga realmente manifestar de forma consciente a questão financeira? Ou isso é somente papo de gurus aí, que aqui no caso nós não estamos querendo ser gurus de ninguém, nós estamos aqui apenas querendo que vocês expandam a sua consciência, a sua forma de enxergar as coisas. Não estamos falando aqui que existe bala de prata, que até mesmo não existe lobisomem. Então, por isso nós estamos falando aqui de expansão de consciência, expansão de atitude. E aí, olhando para isso, existe realmente essa área extrafísica, espiritual, onde você consegue de forma consciente manifestar o dinheiro? Sim, nós somos corpo, alma e espírito. Então não tem como eu tirar meu espírito, né? Eu sou 3 em 1. Através da terapia, eu tive muita consciência, através das abordagens que eu trabalho, tanto a psicanálise quanto a constelação, até a formação de terapeuta de casais e famílias sobre relacionamento. Eu tive consciência, eu tirei do inconsciente e joguei para a luz, que é a consciência. Porque eu, por exemplo, eu já fui consumista, né? Eu comprava muitos sapatos, diversos sapatos. E aí eu comecei a me analisar, depois que eu comecei a buscar autoconhecimento, o porquê eu tinha esse comportamento. O que eu estava tentando suprir emocionalmente, espiritualmente,
aquela dor, né? A dor do abandono, da rejeição que eu carregava. Então, eu sentia triste, eu ia comprar um sapato. Eu comprava 2 sapatos. Porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. Então, assim, vários vícios que nós temos sobre drogas, né? Em todos os sentidos, tudo está ligado a uma dor que você carrega interna. Que você precisa ter consciência, através do autoconhecimento. Porque não tem como. Você pode até saber que está algo errado, mas você não sabe como encarar, ver só através da busca, da terapia, de análise. Você vai entender, pô, qual é a emoção que surge quando eu compro? De felicidade. É como eu usar uma droga. Nossa, aquilo me traz prazer, mas é momentâneo, é instantâneo. Mas aquilo não vai resolver minha questão. Eu costumo dizer, eu não atendo uma sessão, eu atendo sessões terapêuticas. Porque não adianta você vir me procurar, eu não sou seu de pirona, eu não vou... Não, de fato, vai amenizar aqui, mas não vai encarar. Não vai resolver. Igual as pessoas falam, nossa, eu fiz um dia de terapia e já tô bem. Bacana, mas tá ainda aí, tá instalado a questão. Porque a gente está falando de 30 e poucos anos, gente. Vou fazer 37 anos esse mês. Então, são 37 anos tendo padrões repetitivos. Então, não tem método fácil. Realmente você olhar para a sua vida, olhar para os seus... Você ter consciência, poxa, toda vez que eu estou triste, eu quero comer. Toda vez que eu estou triste, eu quero comprar. Toda vez que eu estou chateada, eu estouro meu cartão. O que está acontecendo? Porque isso eu costumo dizer, por que eu virei terapeuta? Porque eu acabei com toda a minha empresa e virei terapeuta. Porque eu descobri em mim que não adiantava eu trabalhar. Eu trabalhava pra caramba, mais de 12 horas, né? Eu tinha controle financeiro, só que eu não tinha saúde emocional. Então, assim, pra mim, cuidar do emocional é a base de tudo, sabe, Eduardo? Sem isso, eu não trabalho no espiritual, porque eu não vou ter paz, eu não vou ter conexão com o meu Criador, eu não vou ser uma pessoa grata, porque a espiritualidade entra nessa questão da gratidão. Eu sou grata porque eu olho pra minha história, eu sou uma pessoa muito grata, eu estou aqui através do Eduardo, do pastor, então eu sou grata. É a gente ser grato e acontece. Né? Então, você olhar para a sua vida com consciência, com amor, com respeito. E muito legal quando se fala a questão da emoção, porque não existe emoção positiva nem negativa. Sim. Emoção é emoção. Sim. Eu, na pós-graduação, errei 2 vezes a mesma questão, só que de forma diferente, que foi uma pergunta sobre a raiva. Que a pergunta em resumo, era: a raiva ela pode ser uma ferramenta de você modificar a tua vida? Sim. Era mais ou menos esse tipo assim, só que eu não via de uma forma tão clara, eu botei que não estava ligado à questão de mudança de vida, estava ligado à questão de aprendizado e tal, e eu botei que não. 2 vezes eu errei. Aprendeu, né? Aí eu aprendi pelo erro. Então, quando a gente fala de emoções, a emoção não é positiva nem negativa, é uma emoção. A questão é como eu lido com essa emoção. Sim. E olhando para essa questão das emoções e questão financeira, como eu consigo perceber, ou se tem diferença, ou se é fácil de perceber, quando eu estou desejando dinheiro pelo medo, ou seja, eu tenho medo de não conseguir pagar o aluguel, de não conseguir honrar uma conta, e então eu começo a desejar o dinheiro pelo medo, eu quero desejar o dinheiro porque eu tenho um propósito. Dá para perceber essa diferença emocionalmente? Sim. Quando você começa a vibrar pelo medo, você atrai escassez. Né? Porque o medo todas as emoções são essenciais, né? O medo, ele te paralisa, ou você vai com medo mesmo, mas você vai, né? Agora, quando você faz as coisas com medo, você tá inseguro, você não tem clareza de quem você é, você não sabe por que você veio, você não sabe quem te chamou, quem te garante, quem cuida de você. Diferente de você estar com medo, mas você tem um propósito. Jesus, ele teve aflição, né? Quando ele carregou aquela cruz, ele chorou em alguns momentos. Então, ele sentiu dor. Ele teve medo, porque ele veio humano. Mas ele tinha um propósito. Ele não parou por causa desse propósito. Então, você ter clareza. Se quando você sabe o que você veio para essa vida, eu não vim só para pagar conta.
Quando você tem clareza, eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma habilidade, né? A Bíblia fala sobre os talentos que Deus nos dá. Né? O talento, ele pode ser desenvolvido, né? Como uma ferramenta. O dom, você já nasce dentro de você. Por exemplo, eu tenho o dom da comunicação. Então, eu hoje tenho consciência para quem me chamou. Tenho medo? Tenho medo. Lógico, eu sou mãe solteira, eu tenho uma filha que é autista. Lógico, eu tenho medo. Eu sou uma mulher sozinha, então dá medo. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele cuida. Ele cuida das órfãos, das viúvas. Então, assim, eu acredito na palavra. Eu acredito quem eu sigo. Eu não estou falando sobre religião, tá, gente? Eu estou falando de espiritualidade, quem você acredita. Não importa a sua fé. Eu tenho a fé em Cristo, porque minha base foi essa, e para mim faz muito sentido. Eu me encontro nas palavras, na Bíblia, né? Me encontro, eu sinto em paz com isso. Então, mas depende da sua religião, você tem que ter fé. Se você sabe para que você veio, que você não é só uma corrida de rato, você não é mais um na multidão, você carrega algo que pode transformar vidas, que é libertador, não importa se você é pastor, não sei o que você faz, mas quando você tem consciência, o que você faz gera mudança realmente na vida da pessoa. Eu sei porque eu recebo feedback, através da sua sessão, nossa, eu tive uma clareza, aliviou minha alma. Então, o que eu faço não é meu, é daquele que me garante. Então, se ele me garante, ele não vai deixar eu passar necessidade. Ele fala na Bíblia, já viu um justo mendigar o pão? E a sua descendência? Não vai. Mas você tem que ter certeza de quem te chamou. Às vezes é porque você não sabe quem você é. Você precisa se descobrir. Como você vai confiar em Deus se você não vê? Você tem que confiar. Você tem que saber quem você é. Poxa, se eu sei quem eu sou, eu carrego a marca, né? Eu carrego a luz. Então, eu não preciso temer, sabe? Tudo vai dar certo. Bom, estava aqui te ouvindo e para mim faz muito sentido, e eu também percebi o seguinte, né? Primeiro eu queria agradecer a Mary aí por estar nos assistindo, estar nos vendo. Então, aquele forte abraço, né, Mary? Obrigado aí pela presença. E eu vi o seguinte, eu vejo você falando da questão da fé, da espiritualidade com muita autenticidade. Sim. E às vezes eu percebo algumas pessoas falando sobre a questão da fé, do dinheiro, mas eu não vejo essa autenticidade. Isso é fácil de perceber, ou somente para quem tem formações aí como nós temos? Pessoa que não tem formação, ela consegue perceber isso de forma nítida, que eu estou vibrando, falando de fé, falando de salto, falando citando versículos bíblicos e muitas vezes agindo como pedinte, mas parecendo que aquela pessoa é criadora. Dá para perceber isso? Posso até dizer isso, é uma forma de manipulação. Dá para perceber essa manipulação de forma clara? Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que depende. Eu tenho uma sensibilidade e eu tenho experiência com o meu criador, né? Eu já fui 10 anos missionária de campo. Então eu fui missionária, eu saí de casa com 17 anos. Então, assim, eu tive muitas experiências com Deus, no sentido, assim, de proteção, sabe? Porque eu saí muito cedo de casa, e às vezes eu perdida, né, adolescente, muito nova, muito perdida nas minhas emoções, muito magoada, porque meus pais se separaram, enfim, eu me senti muito fora de pertencimento. E aí eu me apeguei muito a Deus, sabe? E nisso eu fui tendo experiência, sabe? Manifestar, igual hoje, por exemplo, eu parei para tomar um café. Aí eu pensei assim, olha só, eu pedi um café pequeno, a menina foi e me deu médio no combo lá, no McDonald's lá tem café, né? E aí eu tava esperando um amigo para conversar antes de vir, né? Aí, ok, eu peguei o café e falei assim, quer ver? O Eduardo vai levar café. Porque eu venho aqui sempre e não tem café. Olha só, eu manifestei um pensamento. Eu atraí, por quê? Por que eu pensei nisso? Porque o café veio muito grande. Tipo, veio muito grande, muito café. Quer saber? Vai ter café lá no Eduardo. Dito e feito. Aconteceu. Por quê? Eu já estou no campo.
Porque assim, eu ouço muitas pessoas o dia todo, eu vivo fazendo isso. Eu vivo ouvindo as pessoas, seja em uma palestra, seja em sessões individuais, seja dentro do Uber, seja dentro do BRP, enfim. Onde eu estou me conectando com pessoas. Porque eu descobri que o segredo da vida é pessoas. Você quer conhecer Deus? Conheça histórias. Conheça pessoas. Pare e ouça. Às vezes a gente ignora alguém, sabe? Mas às vezes a resposta está do seu lado. Ó, essa semana passada, eu estava em aula, só que eu estava indo para Botafogo e ouvindo a aula, né? E aí, do lado, a menina começou a chorar, do meu lado. E eu comecei a agoniar, mas eu tô aqui na aula. Olha o meu egoísmo. Eu tô aqui na aula, não posso parar, porque eu tô na aula. E ela começou a chorar. Eu disse, caramba, quer saber? Vou parar. Porque eu conheço a verdade. E a verdade me liberta. Qual é a minha verdade? Que adianta eu dizer que eu sou terapeuta e chegar aqui e ignorar uma pessoa que está chorando? Sabe lá se ela queria tentar suicídio? Sabe lá que era um luto? Eu parei e eu tinha feito a leitura pela fala e pelas técnicas que a gente carrega, a sensibilidade, né? E eu sempre estou conectada com Deus. Ela tinha sido acabado de ser mandada embora. Aí eu perguntei ela assim, tá tudo bem? Você foi mandada embora? Ela foi. E ela começou a chorar ali. E peguei o número dela, falei, não, vou marcar uma sessão, quero te ajudar de alguma forma. Enfim, isso é reino. Sabe? Eu falo do que eu vivo, Eduardo. Eu falo de verdade. Eu acho que é por isso que você vê tanta autenticidade, porque eu nunca vou criar algo. Eu venho com script, eu nem uso script. Eu acesso a minha vida. Eu acho que a maior dom é você realmente vivenciar, sabe? Falar de vivências, de experiências que você tem. Eu estava te ouvindo, até fiquei agora em silêncio, porque me vieram vários insights. O primeiro foi de um livro que é pouco conhecido e é tão bom quanto a coleção do Napoleão Hill. O autor tem poucos livros, chamado James Allen, que é 8 Pilares da Prosperidade. E um dos pilares é a integridade, que a integridade ela carrega o destemor, a honestidade, a sinceridade. Então tem ali dentro da integridade alguns pilares. E quando nós realmente nos conectamos, nós criamos laço a ponto de olhar e falar assim, eu já atendi, eu estou nessa área de coach, de análise comportamental desde 2013, então já são aí 12 anos. Eu já fiz a minha análise, tá? Já são 12 anos. Não, isso é uma coisa que eu evito. Mas a minha ele fez. eu já fiz de algumas pessoas. É automático. Porque assim, na primeira coisa na formação em coach, quando eu entrei, primeira coisa, eu falo, façam formações sérias, procure institutos sérios. São poucos, são caros, mas vai entregar muito. O meu foi altamente imersivo. Foram 8 dias, imersivo, técnicas de olhinho no olhinho, analisar o outro. Então assim, você não conhecia a primeira coisa, vocês dois aí, olha para o teu lado e agora você se conecta, fica a uma distância de 20 centímetros, quase se beijando, né? 20 centímetros. Olha nos olhos, no olho dele ou dela, vê as 5 principais características que você vê no outro. E eram, como nós estávamos começando, deu 1 minuto. Depois, com o tempo, foi diminuindo até para 20 segundos. Então, 20 segundos tenta achar as 5 principais. E assim, eu não faço muito realmente análise, porque eu sei que muitas pessoas se sentem desconfortáveis, então eu até paro mesmo, tem coisa que eu paro. Só que eu já atendi em ônibus também, ver a pessoa ali do lado e tal, eu falei, cara, o que tem? E uma vez eu fui convidado, falando dessa questão da demissão me trocou, porque eu fui demitido via telefone. Na época, não poucas vezes meu histórico de vida, algumas eu senti mais, outras menos, dependendo da data, porque eu falo que eu tenho uma data que é o antes e depois, então para mim é uma data muito marcante, que é o dia 8 de janeiro de 2009. Então eu falo que minha vida se divide antes dessa data e pós essa data. Então o que aconteceu? Nasceu ali? Ali foi meu renascimento. Eu falo que é a minha segunda identidade. Eu comemoro muito mais o dia 8 de janeiro do que o dia 3 de novembro. Que eu falo, se não tivesse 8 de janeiro, certamente teria um óbito
Então eu tenho esse renascimento. Então acabo realmente me conectando muito. E eu fui convidado para participar de uma entrevista no Dia sobre pessoas que foram demitidas dessa forma mais fria. E eu fui entrevistado mesmo e tal. Isso estava no antigo Instagram que foi derrubado, que foi hackeado, eu não sei se tem lá no LinkedIn. Então, quando a gente se conecta e fala dessa questão de verdade, de integridade, isso estava me lembrando o seguinte: é possível uma pessoa ser altamente espiritualizada e carregar valores, princípios de forma positiva, como ética, compaixão, se conectar, ou é simplesmente um grande teatro, uma grande fantasia? Eu vejo muitos aí dentro de igreja usando técnicas que não tem nada ligado à fé, religião, buscando essa. Pode abordar um pouquinho mais esse tema, já que você tem tanta essa conexão aí com o teu divino, com o teu Deus, por isso você é tão especial aqui no nosso canal. A espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? Com doutrina do homem, né? Eu costumo dizer que a espiritualidade é quando você consegue ser sensível, aberto, atento, né? Ao campo, quando eu digo assim, onde você estiver passando, você olhar cada detalhe. Então, é sobre isso. Eu tenho essa questão porque eu também vim de uma família muito espiritualizada, graças a Deus, porque eu não gosto de, assim, coisas superficiais. Essa é a minha essência, né? E meus amigos até zoam, a Aline vê símbolo e tudo. Eu nunca vi. Eu falei, pra você talvez não, porque você é muito crítico. Mas quando você começa, eu juntei espiritualidade, é lógico, porque minha família é muito espiritual, minha família toda é espiritual, não é questão de ser da igreja, não é sobre isso. Espiritualidade é você realmente se conectar, é ser grato, é você respirar e, poxa, eu sou muito grato pela vida, sabe? É você entender que você veio de graça e você não tem que ser pedinte. Você já veio de graça. Quanto vale nascer? Quem teria condições financeiras de pagar? Eu sei, minha mãe, meu pai, Aline, você não conhece. Eu não conheço mesmo não sua história, não. Quero te conhecer. Estamos aqui para isso. Mas você teria condição de pagar pela vida? Então eu comecei a ter consciência, sabe? Eu nunca fui assim. Por quê? Eu nasci assim, com essa essência mais sensível, né? Mais intuitiva. Primeiro, porque eu sou mulher, né? E segundo, que já é a minha característica mesmo, meu dom. Tanto que eu virei terapeuta por causa disso. Se eu fizer um teste vocacional, você vai ver lá o nível de acolhimento que eu tenho. Então, assim, mas por quê? Porque na minha história, eu senti falta disso, sabe? De ser acolhida e essa questão de julgamento. Teve muita fala, sabe, da minha família, porque a família do meu pai era do candomblé, da minha mãe era da igreja, e aí tinha aquela briga, tipo assim, um é do diabo, outro é de Deus. Então eu fui desconstruindo isso em mim. Mas depois de um certo tempo, porque a gente vem carregado com muitas crenças da nossa família. Nem tudo que seu pai e mãe fala, não é porque ele não fala porque não te ama, é porque eles veem dessa forma. Você pode ver de outra forma. Você não filho de peixinho, não é. Você pode ser um tubarão, você pode ser passarinho, você pode ser quem você quiser ser. Mas assim, você tem que se desconstruir. É necessário você ter um encontro mesmo, como Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito. A água é o que? Ser lavado mesmo, sabe? Sem cair as crenças, o julgamento. O que mata o ser humano, Eduardo, é o julgamento. Eu olhar para você, eu já fazer uma leitura. Semana passada, eu estava num evento sobre PNL. E quanto que eu aprendi com aquela técnica do triângulo? Percebo, imagino e sinto. Sim. Porque assim, se eu olho para o Eduardo, eu percebo uma informação. Mas é a verdade? Ou eu que criei essa verdade? E aí eu julgo o Eduardo pela uma percepção que eu tive. Mas por quê? Por causa da minha visão.
Mas será de fato que ele é daquela forma? Então, assim, a gente tem que parar de tentar criar expectativa, imaginar as coisas onde não existe. Fato é uma coisa. Fato é uma coisa. A imaginação é outra. Então, assim, questão de espiritualidade é você realmente entender, ser grato pela vida, você se conectar com papai e mamãe, você entender que você não é algo do acaso, existe um ser supremo, um criador. Gente, é só a gente olhar para a natureza, olhar para uma criança, é perfeito, é milagre, tudo é milagre. Quando você começa a olhar para a sua vida e perceber que tudo é milagre, eu pensei no café, o café tá aqui. Olha só como que ele cuida de mim. Eu cansei de chegar na casa de uma pessoa que eu nunca passei uma vez, Eduardo. Eu pensei, cara, vontade de comer aquele macarrão, eu nem gosto de macarrão. Espaguete, não gosto. Mas naquele dia eu tava com vontade de comer macarrão. Aí eu cheguei na casa da moça e falou assim, pra tu saber que aqui há uma mulher de Deus e que você também é dele, eu fiz o macarrão. Perante a Deus em Campo Grande. Em Campo Grande, eu não esqueço disso, nem tinha filha, muitos anos atrás. Então, assim, é você realmente estar aberto, amar seu próximo, sem julgamentos. Isso é viver uma vida de espiritualidade, sem religião, sem peso, sem pressão psicológica, sem autocobrança. Gente, eu já cheguei achando que eu estava devendo a Deus, porque eu não entregava o dízimo, mas eu estava num momento tão difícil. Como eu não entregava o dízimo, eu parava para ouvir meu irmão. Então, assim, é quebrar crenças, sabe? Cai fichas hoje. Essa é a intenção. Tava te vendo aí falando de crença, religião, e muito eu escuto. A religião, ela mais aprisiona por conta de crenças limitantes do que mais liberta. E aí eu realmente, tem alguns pastores que eles fazem que aquelas pessoas tenham uma crença. Depois você estuda, começa a realmente olhar o comportamento humano, desenvolvimento humano. Até a Aline que falando da conexão, me lembrei também da análise comportamental, que na época que eu fiz a transição de carreira, eu pude ver através de uma análise comportamental, de uma ferramenta mesmo do Assessment, o quanto eu estava desconectado do meu campo de origem, que era dessa área de cuidar de pessoas. Eu estava bem desconectado mesmo, então foi muito legal. E muitas vezes o que eu escutava era que eu já passei por várias religiões. Vai orar, vai rezar, vai fazer tal ritual, vai fazer isso, vai... E eu falava assim, cara, mas isso não está funcionando. Isso não está me ajudando. E aí eu comecei a questionar as religiões. Porque eu estava sentindo preso. E aí eu comecei a ver o seguinte, será que somente sou eu que estava sentindo isso? Ou tem muita gente também que tem essa vivência? Você pode falar uma coisa? Tem que achar a tribo. Será que realmente é fácil achar essa tribo? Não é fácil, né, gente? Porque primeiro que para você teve que ter uma consciência, se olhar, se perceber. Eu não passei em várias religiões, não, tá? Eu passei em várias igrejas. Mas a minha tia, eu tenho uma tia que é missionária, ela passou em várias religiões. Ela falou assim, eu batia lá pra saber que... Quando ela teve uma filha doente, a minha prima, ela nasceu cega, muda e paralítica, a Viviane. E a minha tia falou assim, ela nem conhecia Jesus, porque minha avó, ela não tinha religião lá na época, né? Essa minha tia que levou o evangelho pra minha família, minha tia Doris. Minha prima nasceu muda e cega e paralítica. Aí ela falou assim, falando assim, olhando pro céu, falou assim, olha, se tu existe, eu quero que você cure a minha filha. Se você curar, eu vou viver minha vida te servindo. E realmente, minha prima hoje é casada. Ela tem problema de epilepsia? Sim, ela toma medicação controlada. Ela é mais velha do que eu. Mas assim, ela tem uma vida normal. Ela era cega e muda e paralítica, gente. Ela fala, ela é casada. Ela só não tem filho, porque não, né, para o sistema nervoso, enfim, tem algumas limitações. Mas para quem nasceu cega, muda e paralítica, é um milagre. Sim. Eu costumo dizer que ela é a mais normal da família. Porque ela não tem problema, gente. Porque ela não arruma problema. Ela fica lá na vida dela, lá com o marido dela, tá casada há anos. Eu que casei e separei, viu? Ela é melhor do que eu. Mas enfim. Depois daquilo ali, a minha tia realmente viveu pro evangelho. E vive até hoje. Minha tia era de 70 e poucos anos.
E foi um encontro de verdade ali. E ela falou assim, eu já passei em muitos lugares procurando esse tal de Jesus. Minha tia era do convento, minha tia foi do convento. Ela ia até pra Roma, porque ela desenha muito, sabe? E aí ela não foi, porque ela se apaixonou, enfim. E aí, depois desse processo, né, que ela casou, ela falou assim, quero te conhecer. Ela foi do convento e ela não conhecia Jesus. Ela conhecia, ela não tinha intimidade. Eu falo assim, é intimidade. Sabe quando aquele dia você está num buraco, no fundo do buraco, tu ouve uma voz que diz, vai dar tudo certo. Ou uma voz que te diz, faça isso, aquilo, o caminho. É essa voz. Isso é espiritualidade. É você ter um encontro com o seu Criador. Quando você está sozinho. Outro exemplo da minha família, minha mãe, numa crise financeira danada, ela tentou se matar. Mas ali ela ouviu uma voz que trouxe uma paz no interior dela, certeza que tudo ia ficar bem. Eu me conecto, eu não tenho religião, eu me conecto muito com a natureza, porque, gente, como que existem flores de várias formas? Não tem como o homem criar isso. O vento, a brisa, o céu. Gente, existe uma força maior, um Deus Supremo, um Criador, o nome que você queira dar. Isso é espiritualidade. É você olhar para o seu redor e ver, nossa, olha que tudo pronto aí, ó. Por que a gente fica pedindo? Né? Está tudo pronto. Então, é você realmente se conectar com aqui ou agora, nesse momento. É você olhar para dentro de você, acessar a sua história. Então, é uma vida de você ser grato, sabe? Você acordar, independente da sua dificuldade que você esteja passando, todos nós temos altos e baixos da vida, isso faz a gente dar valor, né? Então, é você conectar com você mesmo, sabe? É olhar para dentro de você e você encontra a paz que você precisa, você realmente ouve esse Criador que te guia, que te guarda. É isso, é viver experiência, sabe? Eu estava te ouvindo e estava assim, nessa questão da meditação, de buscar esse autoconhecimento, buscar esse dar contato com você mesmo, com a natureza. E hoje para mim é muito fácil fazer a meditação do meditar no nada, zerar a mente. Eu consigo ficar 30 minutos ali parado e no nada. E ficar somente olhando o vento assim, tá pensando em quem? Nada. Estou totalmente no aqui e agora. É pra pouco. E assim, fazer isso parece fácil, mas eu comecei com 30 segundos, 10 segundos. Porque assim, quando eu começo a olhar essa questão, eu começo a me autoconhecer e vejo assim, tá, eu quero viver um mundo de religião ou um mundo espiritual? Porque tem uma diferença. Tem uma grande diferença. E aí quando você estava falando, eu estava lembrando sobre isso. E porque o meditar, eu não preciso botar uma musiquinha lá, um mantra, ou uma oração, ou qual que seja lá o que for, um ponto de umbanda, um ponto de candomblé, não preciso botar nada disso. Eu não preciso que o outro me conduza. Por isso que é importante entender que é quem está ao meu lado, quem é a pessoa que eu quero seguir, que me conduza. E aí eu comecei a lembrar aqui também sobre da importância do mentor. Que muitos assim, eu vou sozinho. Cara, sozinho ninguém. Olha só, tem 5 grandes caras da humanidade. Se você for estudar a história deles, nenhum deles construiu nada sozinho. Vou falar aqui só 5 grandes. Vanderbilt, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan e Henry Ford. Se você olhar a história desses 5, nenhum deles escreveu nada sozinho. Todos tiveram mentor. E muitas vezes um foi mentor do outro. Então, quando a gente fala assim da importância de se conectar, dessa importância, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso aí, já que você tem uma visão feminina. E parece, mas você está falando como homem e tal, mas nós mulheres temos isso. Por isso que eu trago aqui mulheres, para ter essa visão. Você pode abordar um pouquinho desse tema? Sim. Que também está ligado à questão da construção do dinheiro, né? Tudo isso. Porque é aquilo, né? Realmente a importância de mentor, né? Eu acho assim, ninguém anda sozinho. Meu maior mentor é Jesus Cristo, isso é fato para mim, porque eu não preciso de ir na igreja para me conectar com ele. Dentro do meu quarto, onde estiver, eu conecto com ele.
Por que ele é meu maior mentor? Porque eu me inspiro na pessoa de Jesus. A minha clínica é baseada nele, porque ele foi o maior terapeuta que existiu no mundo. E não vai ter igual a ele. Maior coach, maior pessoa que trouxe o amor de verdade, sabe? Então, para mim, não existe outro. Todos que vão vir de Jesus. Você pode ver, esses homens grandes, eles leram a Bíblia, com certeza. Porque tem a fonte da vida está na Bíblia, gente. Tá na Bíblia, porque tem tudo ali. Você quer saber sobre relacionamento, tá ali. Quer saber sobre dinheiro, tá ali. Ele te ensina a planejar. Você gastar com consciência. Eu falo assim, hoje eu nem gasto, hoje eu invisto. Porque tudo que eu compro, seja um café, é intencional. Cara, por que eu tô comprando um pó de café? Porque eu gosto de tomar aquele café gourmetizado. Eu mereço, eu faço, eu produzo por isso. É até um presente para mim, sabe? Então, assim, quando você... Mas isso porque eu busquei, né? Fiquei 10 anos também. A igreja é muito importante, principalmente as pessoas que estão perdidas, que estão com a alma aflita. Sabe? A igreja é um ponto, é um lugar de acolhimento. A gente não está falando sobre igreja, tá? A gente está falando de religiosidade, que é totalmente diferente. Você ser uma pessoa assim, dura consigo, superego, né? A psicanálise fala sobre isso. Aquela pessoa assim, que se autocobra, sabe? Que quer perfeccionismo demais. Que isso aí se torna uma pessoa rígida, consigo mesmo e com o mundo. Enquanto você não quebrar isso, você nunca vai ter uma vida leve demais. Que Jesus fala que tereis abundância. É isso. É você parar de querer controlar tudo. Ah, tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do jeito que tem que ser. Simples assim, ué. Ué, se não deu dessa forma, porque talvez você tem que aprender a olhar de outra forma. Tá tudo bem. Mas se eu tenho uma vida dura, né, cheia de religiosidade, né, lá com aquela postura lá, é um Deus que está num altar. Nem Jesus é assim, ele andava simples no meio da multidão. Então, assim, isso que é a diferença da religiosidade para a espiritualidade. É importante você estar com seus irmãos em comunhão, seja na igreja, seja na tribo, aonde você se identificar. Entende? Jesus, ele veio para pessoas. Por isso que ele estava no meio de samaritano. Ele veio para pessoas. Ele não veio aqui para doutores, não. Ele veio para pessoas. Para prostituto, para ladrão, para pessoas. Por isso que eu trabalho com terapia hoje. Porque eu atendo pessoas, eu não quero saber do seu passado. Eu quero saber o que eu posso te ajudar nesse momento. Não quero saber quem você foi, não quero. Eu quero saber, você veio até mim, você quer ajuda? Estou aqui, eis-me aqui. É sobre isso, sabe? É você se quebrantar, é rasgar a veste mesmo, é se permitir um novo, se permitir. As pessoas não querem, tem muitas pessoas que não querem buscar autoconhecimento. Autoconhecimento vai te confrontar, vai te libertar. Não tem como você conhecer a verdade e a verdade seja na Bíblia, seja em algum livro, porque tudo traz uma palavra de ensinamento. Você está aberto para isso. Então, é sobre isso, é você se permitir confiar naquele que te garante, sabe? Você realmente analisar a sua vida. O mentor é importante, eu tenho mentor, mas o meu mentor de vida é Jesus Cristo, sabe? Porque ele é o caminho. Então, é sobre isso. É legal fazer podcast com a Aline, que não sei você, mas eu fico aqui tendo vários insights, fico aqui tendo vários pensamentos. Agradecer, né, José Carlos aí que está conosco aí também, seja bem-vindo. Estamos aí já quase chegando no final, e como eu falo que nós trazemos mulheres pela visão feminina, porque eu não vou conseguir falar de assuntos que têm realmente uma pegada feminina. Então, sim, por isso que nós trazemos. Energia, né? Exatamente. Por mais que nós homens tenhamos um pouco da energia feminina, mas ela tem que ser menor do que a masculina. É o princípio do yin yang. Deveria, né? Deveria. E assim, algumas mulheres também têm dentro dela uma energia masculina. Só que tem que ser num grau menor. Se for num grau maior, vai ser o caos.
Assim como se o homem tiver o maior e o feminino, vai ser um caos. Então não dá para eu falar de assuntos que sejam ligados às mulheres, como por exemplo essa pergunta que eu quero, foi de uns insights aqui que eu tive, que ela falando, eu tive a seguinte dúvida, que é aí por isso que nós temos aqui a ótica feminina. Existe realmente no universo feminino muita culpa e vergonha por ganhar dinheiro? Muitas mulheres realmente carregam isso dentro de si? Ou é um mito, algo que você pode chamar, isso é visão machista? Isso realmente existe no universo feminino? Você poderia, se existe, tem como abordar esse tema? Sim. Poderia? Obrigado, Aline. Com certeza. Primeiro, a culpa não serve para nada, começa por aí. Mas a mulher, por si só, a maioria das mulheres, eu não conheço uma que não carrega uma culpa. Cara, por quê? Se a gente olhar a nossa cultura brasileira, a mulher, ela nunca teve voz. Essa é a verdade. A mulher não podia votar, a mulher não podia nem sentir prazer, por isso que o Freud veio, né? Porque as mulheres ficavam ali no movimento histérico, porque elas não poderia ter, nem poderia gozar, não poderia nem ser tocada, né? Era um instrumento, era um objeto de prazer para os homens. Então, olha, se você olhar a sua avó, bisavó, quantas culpas ela carrega? Elas não poderiam ser o que elas queriam ser. Algumas foram queimadas, chamadas de bruxa, só porque tinham o dom da cura através das ervas. Então, assim, sim, a gente vem, primeiro, olhando para o sistema, constelação, né, familiar sistêmica, o nosso útero, ele é como um portal da vida, porque daqui nasce uma criança, sim? Tem uma criança aqui dentro, que veio para o mundo. Então há um portal, né? De entrada e saída. Consciência. E aqui no útero, que gera os maiores traumas das ancestrais dentro da constelação familiar. Por quê? No ventre, né, a criança, ela recebe a informação. Se aquela mulher, ela tá triste, se tá feliz, ela é alimentada de tanto com a alimentação mesmo, também quanto o espiritual, quanto o emocional. E aí, por exemplo, mulheres que têm um fluxo muito intenso no período menstrual, essa mulher carrega dentro da constelação, dentro da ginecologia, né, natural, ela carrega muita culpa, muitas perdas, muitos lutos, porque não é natural a mulher ter um fluxo tão intenso. Tá desequilíbrio, sabe? O natural é vir normal, porque é natural, para ter limpeza do corpo da mulher, né? Tirar as coisas que não nos convém, limpar. Agora, se todo o excesso e toda a falta, tem um desequilíbrio. Então, sim, dentro do útero da mulher, ela carrega muita culpa, muita dor. Por isso que o útero, ele representa gerar projetos e sonhos. Se esse útero tiver machucado, tiver com alguma coisa em desequilíbrio, ela não vai conseguir sonhar, ela não vai conseguir projetar. Por isso que as mulheres sentem muitas cólicas, isso não é natural, tá? Porque ela vem carregando memórias. Jung fala sobre a questão da consciência coletiva. A gente, no campo sistêmico, a gente vai carregando memórias de maneira inconsciente dos nossos antepassados. Sabe, quando você tem as pessoas falam sobre vida passada. Eu não estou nesse patamar ainda, eu nunca estudei profundamente. Mas eu, olhando para a constelação, por exemplo, se eu olhar o padrão da minha família, minha mãe tinha um fluxo muito, muito intenso, eu tive um fluxo muito intenso, a minha outra prima teve um fluxo muito intenso. Olha o padrão que veio dessas mulheres. Mas se eu olhar lá para minha bisavó, ela fugiu. A história foi o seguinte: minha avó não queria casar, ela foi laçada, minha bisavó foi laçada, né? Minha avó era índia, minha bisavó era índia selvagem mesmo. Ela foi laçada, foi dominada como um animal e nasceu a minha avó. Quando a minha avó tinha 7 anos, essa minha bisavó sumiu. Nunca mais ninguém achou ela. Ela sumiu pela mata. Por quê? Como era o instinto dela? Ela era primitiva, ela era índia mesmo, de raiz assim. Então, quanto essa mulher sofreu, ela foi como um animal abatido, sabe? Caçada, dominada, sem carinho, sem amor.
Aí chegou minha avó, também, que ela, né, casou, não queria casar com aquela pessoa, que foi meu avô na época, ela era apaixonada por outra pessoa, e casou. Então, olha assim, cadê assim, ser eu, sabe? Ser autêntica. Quantas mulheres do passado, minha mãe também, ela, né, engravidou de mim, na verdade, ela perdeu a virgindade, ela foi expulsa de casa, então teve que casar com meu pai. Mas será que era isso que ela queria? Qual o problema dela ter uma vida sexualmente ativa? Ela tinha um parceiro, qual o problema? Mas ela foi colocada de fora, ela foi exposta, ela passou vergonha, ela foi reprimida, ela casou sem querer casar naquele momento. Então, sim, a gente carrega muita culpa, sabe? A gente não pode, muitas mulheres ainda não conseguem ser elas, porque acham que não pode ser. Mas em nome de Jesus, vou até botar o nome de Jesus aqui, seja livre, você pode ser quem você é. Hoje você é adulta, você pode fazer suas escolhas consciente, sem que essa culpa venha te dominar, sabe? Então, sim, muitas mulheres carregam, eu vejo isso muito na clínica. A Aline estava te ouvindo, já estamos chegando no final, eu fiquei com a seguinte, ouvindo você falando da visão feminina, primeiro, como é que a mulher observa culpa e vergonha, se elas como sinônimo ou como diferença, e como isso afeta no lado financeiro feminino? Tem alguma diferença? Não tem? Como é que isso você poderia abordar e depois fazer considerações finais? Sim. A culpa de ter dinheiro. Por muitas vezes, por exemplo, olhar, se eu falar sobre mim, eu vim carregando muita culpa. Por quê? Eu vim de uma família que não, assim, meu pai e minha mãe são comerciantes. Minha mãe não queria ser comerciante, mas por aí, minha mãe não queria. Meu pai, como, né, o cabeça, achou que era o melhor ali. Então, eu vim carregando essa culpa por quê? Se eu aceitar dinheiro na minha vida, eu vou ser maior do que meus pais. Não posso. Não posso aceitar, eu rejeito o dinheiro. Por quê? A culpa de ser maior no sentido assim, cara, eu vou em lugares melhores que meus pais. Mas caramba, eles deram a vida. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Mas assim, você tem. A culpa, ela, como eu falei, não serve para nada. E a função dos filhos é ir além dos pais. Você tem que ser grato. Eu falo assim, olhar para a constelação, tomar o que é do papai e da mamãe e seguir o seu caminho. Se hoje eu estou aqui, isso eu estou honrando a família Alves e Fonseca. Eu estou além. Olha, eu estou indo em lugares, mas eu estou carregando minha origem. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou a menina que sai do trás do comércio, que saiu da Baixada Fluminense. Não tenho vergonha disso. Pelo contrário, eu tenho orgulho de dizer assim, ó, pai, eu estou indo mais além. Não é porque eu sou maior do que o senhor, não. Porque o senhor me deu condição de vir. E minha filha vai mais além ainda, porque eu já estou no meio do caminho, ela vai mais ainda. Então, assim, mas isso porque eu trabalho todos os dias, porque a Bíblia fala o quê? Todo dia traga à memória aquilo que te traz esperança. Todo dia a gente morre e nasce de novo. Então, todo dia você tem que se programar, você tem que fazer mantra, você tem que orar. Por quê? Como é a minha origem, de fato? Voltar para o comércio. E aí entra a culpa de eu ter dinheiro. Eu rejeito o dinheiro. Por quê? Algumas igrejas, infelizmente, tratam que dinheiro dinheiro é sujo, que você não pode ter dinheiro, que dinheiro não dá em árvore. Gente, mas se você pegar as laranjas que dão em árvore e vender, vai dar dinheiro. Não vai fazer dinheiro. Gostei dessa. Então, o dinheiro vem em árvore. Essa questão de você ter uma percepção. Então, assim, você tem a mentalidade, sabe, de Cristo. As maiores, você pode ver na Bíblia, as maiores que bancavam o ministério de Jesus eram as mulheres. Se você olhar, Jesus era bancado o ministério dele por mulheres. Porque Jesus veio pelas mulheres. Por causa de quebrar esses princípios, né? Esse peso, esse jugo desigual sobre nós. Então é isso. Se você não trabalhar a sua culpa, se você não trabalhar essa rejeição, o dinheiro não vai vir, tá? Se você não ter um bom relacionamento com papai e mamãe, o dinheiro não vai vir. Você tem que se resolver com papai e mamãe. Porque assim, com o papai,
o dinheiro não fica. Com a mamãe o dinheiro não vem. Porque papai é semente, mamãe é boa terra. Se essa terra está machucada, essa semente pode ser boa, porque não vai dar frutos. Então você tem que se resolver com papai e mamãe. Que é o que Jesus falou também, né? Pô, agradecer a vocês. Estamos aqui, nós dois. Espero que tenham gostado. Se quiserem entrar em contato com a Aline, deixa o teu contato. Meu Instagram é Aline Diane, a terapeuta. Eu quero presentear aqui para o nosso espaço podcast aqui as 5 primeiras pessoas que me chamarem através do pastor, do Eduardo ou aqui. Quero presentear com uma mentoria minha, sessões terapêuticas, né? Eu vou presentear com uma sessão, os 5 primeiros que chegar. Aline Giane, terapeuta, né? Meu número é 21 969 69 1153. Eduardo, a gente vai estar fazendo um trabalho, né? Através do Instagram. Meio do Dia dos Namorados, a gente vai estar fazendo 5 dias de live às 13 horas, né? Através do meu Instagram, Aline Giane, terapeuta. Vamos trazer sobre amar, né? De maneira livre. Você nasceu para amar, para ser amada. Então, a gente vai estar falando sobre isso. E eu aguardo vocês. Te agradeço, Aline, pela presença, pelo carinho. Eu que agradeço a casa. Então, né? seja bem-vinda. A casa está sempre aberta para vocês. Gratidão. E vamos ver um próximo tema aí para julho. Tá bom? Obrigado a todos pela presença, por assistirem. José Carlos, Mary. Um forte abraço para vocês. Sejam livres e voem alto.